E eu perguntei para o Guilherme Domenichelli: Guilherme, qual a sua música preferida do Roberto Carlos, que eu sei que você é fã? E o Guilherme respondeu: As Baleias, né? Obviamente, uma das principais atrações do especial de Roberto Carlos de 1981. Aí eu não lembrava direito da música, né? Fui na internet procurar a letra que diz, né? Um trechinho. Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. Olha que bonito. Pelo segundo ano consecutivo, a Rede Globo anunciou que não vai gravar, não gravou, né, o tradicional especial de Natal do Roberto Carlos. Por causa da pandemia do coronavírus, a emissora vai reprisar no dia 22 o especial de 2011, gravado em Jerusalém, Israel. O primeiro especial de Roberto Carlos na Globo foi exibido em 25 de dezembro de 1974. Ele foi cancelado uma vez em 1999, ano em que Roberto perdeu a mulher Maria Rita, vítima de câncer, no dia 24 de novembro. Bom, se a Globo não vai fazer especial de Natal de Roberto Carlos, o Olá Curiosos vai. Nós preparamos, na verdade, um mini especial apresentado por Marcelo Abud, Silvio Alexandre, Gilmar Lopes e Marcelo Alencar. E nós começamos esse mini especial interferindo na história do rádio com o professor Marcelo Abud. Interferência. Quando falamos de rádio e de Roberto Carlos, para as pessoas que têm mais de 40 anos, o nome que vem logo à cabeça é de Lilian Loy, uma marcante apresentadora que durante décadas tocou músicas do rei e contou histórias de Roberto Carlos no rádio. Atualmente essa missão é dada a Dudu Braga, o filho do rei, que está na Nativa FM de São Paulo e em outras emissoras pelo Brasil, contando e cantando histórias de Roberto Carlos no programa As Canções que Você Fez Pra Mim. Marcelo Abud, Marcelo Duarte, que prazer estar com vocês aqui, junto com os nossos curiosos, aquele abraço enorme no coração. Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar, eu sou Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, e é uma honra estar aqui, né, junto com vocês, para falar justamente sobre rádio, sobre a paixão pela rádio, nesse especial sobre o paizão, o rei Roberto Carlos. Aliás, comecei já falando paizão, né? Paizão porque é a forma como eu me dirijo ao meu pai no programa que eu tenho de rádio há 20 anos. No programa eu toco músicas dele, claro, e conto algumas curiosidades, né? Porque a rádio é muito próxima da gente. Então, os termos que a gente usa são esses, bem próximos mesmo. Paizão, os amigos, as pessoas que a gente ama, aqueles abraços carinhosos. A rádio de companhia é assim que se faz. Mas para falar rapidamente do paizão e dessa relação que ele tem desde Cachoeiro Itapemirim, a cidade onde ele nasceu, ele cantou a primeira vez com 9 anos de idade e foi ali que ele resolveu ser cantor. Chegou em casa para minha avó Laura e disse que não queria mais ser médico como a minha avó Laura queria que ele fosse. Falou, agora eu quero ser cantor. Né? E foi dali que ele saiu, em 1953, foi para Niterói, justamente para poder ficar mais perto das rádios que existiam no Rio de Janeiro, atravessava a barca, ainda não existia a ponte Rio-Niterói, claro, atravessava a barca para mostrar o seu trabalho e ali tudo começou, em Niterói e no Rio de Janeiro. Depois, claro, veio para São Paulo, Jovem Guarda, as coisas foram melhorando, o sucesso veio, chegou a trabalhar na Jovem Pan durante um tempo, dizem inclusive que o nome Jovem Pan é justamente por causa da Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda que deu o nome para a Jovem Pan, né? Que era a Rádio Pan-Americana. Então essa relação do meu pai é muito forte, né? Muito forte mesmo. Eu sempre vi as divulgações, os trabalhos de divulgação de músicas dele na rádio, o carinho com que os radialistas, o número de programas que existem como o meu, né? Que são mais de 1000 programas, mil mesmo, né? Só para você ter uma ideia, em Fortaleza, eu tenho um programa que começa às 9 horas da manhã, mas eles começam a tocar Roberto Carlos desde as 5 horas da manhã. E as 3 rádios que estão em primeiro lugar fazem isso no domingo. E eu tô junto nessa. Então essa relação é muito, muito íntima, de muito carinho, de muito amor, de muito respeito, há muitos anos. Por isso deixo aqui meu abraço a todos vocês, curiosos e radialistas, batendo no peito, como eu. Fiquem com Deus. Aqui na nossa Nativa FM, aqui nas canções que você fez pra mim. Pra mim. Isso.
E quem tá fazendo o lugar da Tati nas canções que você fez pra mim é a Valesca, minha esposa, né? Que claro, eu sou deficiente visual, pra quem tá assistindo a gente agora aqui pelo YouTube e não sabe. Não enxergo, então os e-mails que são lidos dos ouvintes, é tudo a Valesca que lê pra mim, os beijos, o sorteio também, né? A nossa querida Isabela Leite manda pra mim, eu tenho feito de casa. E claro, né, as músicas do meu pai são músicas românticas, então eu tenho feito dentro de casa e tem sido muito gostoso porque as pessoas têm dado um recall muito legal para mim, né, desse carinho, desse amor. E de vez em quando a Laurinha entra no meio da gravação, do meio do programa. Para mim tem sido uma emoção muito grande poder estar ajudando as pessoas aí. Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima, quando voltamos a interferir na história do rádio no Brasil. E agora o Silvio Alexandre conta curiosidades sobre a carreira cinematográfica do rei da Jovem Guarda. Universo fantástico. Nos passos de Frank Sinatra e Elvis Presley, o cantor Roberto Carlos também viu no cinema uma plataforma para estender sua popularidade. Ele estrelou 3 filmes com seus sucessos, embalando a trilha sonora dessas produções. O primeiro foi Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, de 1968, onde interpreta um cantor de sucesso que se vê perseguido por uma quadrilha internacional. Nas cenas mais perigosas, ele dispensou dublês. Na sequência veio Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, de 1970. É uma trama rocambolesca com Roberto, Erasmo Carlos e Wanderleia em busca de um tesouro escondido pelos fenícios e ajudados por um gênio samurai. Foi o filme mais visto do ano no Brasil. E por fim, Roberto Carlos a 300 km por hora, de 1971. Aqui, Roberto é um mecânico de automóveis e talentoso piloto que tem a chance de participar de uma corrida em Interlagos após a desistência de um piloto famoso. Pela primeira vez, Roberto não canta em cena. Mas esses não foram os únicos filmes que Roberto Carlos participou. No final dos anos 1950, já havia feito algumas experiências como figurante, como na comédia romântica Alegria de Viver, de 1958, com roteiro de Chico Anísio, onde Roberto aparece como o pipoqueiro do cinema. E na comédia musical Minha Sogra é da Polícia, de 1958, roteiro também de Chico Anísio, vimos Roberto, Erasmo Carlos e Carlos Imperial acompanhando o cantor Calbi Peixoto em uma banda. Já no filme Esse Rio Que Eu Amo, de 1961, com roteiro de Milor Fernandes, Roberto apresentou um número musical. Além disso, ele teve uma participação especial no filme italiano Chimera, de 1968, com o cantor Gianni Morandi. E claro, fotonovelas. Sim, muito populares nos anos 1950 e 1960, todo mundo queria fazer. Assim, Roberto Carlos participou de 4 fotonovelas. A primeira foi Assim Quis o Destino, de 1959, logo após gravar seu primeiro LP. Foi o seu ingresso na imprensa escrita. Depois veio Vida Gloriosa de Roberto Carlos, de 1967. Na verdade, uma biografia em fotonovela. A seguir, A Caminho do Amor, publicada no jornal Notícias Populares de São Paulo. E por fim, O Natal do Brasa, de 1968, fotografada em seu próprio apartamento, para não sair às ruas e se expor ao assédio dos fãs. Informou Silvio Alexandre, bicho, para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. Que legal, bicho, adorei! E tem notícia falsa circulando sobre Roberto Carlos? Tem. O Gilmar Lopes, criador do canal E-Farsas, ele conta uma que vira e mexe e volta, que é essa aqui. Verdadeiro ou farsa? Essa foto não é nova, viu? Circula há muitos anos na internet e vira e mexe volta a aparecer nas redes sociais, principalmente agora, no finalzinho de ano. A foto, que é bastante compartilhada também nos grupos de WhatsApp, mostra o cantor, o rei Roberto Carlos, apenas de bermuda.
E é claro que um monte de gente quer saber, será que essa foto é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Tudo não passou de uma fotomontagem, uma brincadeira de mau gosto com o rei Roberto Carlos. Essa imagem falsa circula desde 2008 nas internets da vida e é uma montagem feita em cima dessa foto aí, ó. Na foto original, o rei Roberto Carlos tá com calça comprida. Aliás, ele não gosta de aparecer só de bermuda em público. A foto original foi tirada em 2008 pelo fotógrafo Felipe Lima, a serviço da AG News. O rei Roberto Carlos foi fotografado ali na frente do Teatro Municipal do Rio durante as comemorações dos 50 anos da Bossa Nova. Essa comemoração aconteceu também em 2008. Apesar da foto ser falsa, o rei Roberto Carlos tem mesmo uma perna mecânica. Ele sofreu um acidente quando ainda era uma criança, enquanto estava brincando numa linha de trem. Então, amiguinhos curiosos, essa foto que mostra o rei Roberto Carlos de bermuda é farsa. Trata-se de uma brincadeira de mau gosto que muita gente acredita ser verdadeira até hoje. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. Aliás, essa história da perna mecânica do Roberto Carlos é um assunto muito delicado, que ele não gosta muito de tocar, né? Foi um dos motivos, por sinal, que fez com que esse livro do Paulo César de Araújo, Roberto Carlos em Detalhes, fosse recolhido. Esse livro foi proibido a pedido do Roberto Carlos, né? Ele foi lançado em 2006, é uma biografia não autorizada que toca nesse assunto, né, do acidente na linha férrea, quando o Roberto tinha 6 anos, e foi um estopim, né, o recolhimento desse livro, para que nós começássemos a discutir a lei sobre as biografias não autorizadas. A lei mudou, hoje esse livro poderia circular tranquilamente. E quando esse livro foi proibido, né, recolhido, eu não tinha comprado ainda. Eu falei, ixi, será que eu nunca vou conseguir comprar esse livro, né? E aí, uma daquelas histórias engraçadas, estava fazendo compra num desses shoppings, né, cheio de barraquinhas, assim, na Vila Mariana, e tinha lá uma loja de luminária, de tranqueira, e tinha uma caixa no chão, uma caixa com os livros do Roberto Carlos em Detalhes. Estava lá, né? Não tinha nada a ver, não era uma livraria, não era uma loja de livros, nada, tinha esse livro. Eu não sei como a pessoa conseguiu. Eu lembro que, na ocasião, eu comprei 3, né? Fiquei com 1 e dei 2 para amigos jornalistas que estavam procurando também. Então, eu li. E o Roberto Carlos comentou na época que não gostou dessa história do acidente e não gostou também das histórias dos romances dele, né? Das histórias amorosas, e que ele achou que era uma invasão à privacidade dele, e que por isso ele pediu o recolhimento da obra. Aliás, aqui também, viu, Marcelo Abud, se você não leu ainda, tem um capítulo. O primeiro capítulo é como você contou aí, a história do Roberto Carlos, ó, no rádio. Opa! Força Estranha no Ar, Roberto Carlos e o rádio. Primeiro capítulo do livro. E o Roberto Carlos também é uma brasa nas histórias em quadrinhos. Assunto para o nosso especialista Marcelo Alencar. Marcelo Alencar apresenta QG das HQs. Olá, curiosos! Quem é rei nunca perde a majestade. É tão nítida a influência de Roberto Carlos nos gibis brasileiros que até mesmo historinhas estrangeiras traduzidas por aqui trazem a marca do cantor. Por exemplo, a aventura So Far and No Safari de Karl Barks, estrelada pelo Tio Patinhas, virou Quero que vá tudo pro inferno. Já a edição 37 de Cebolinha, publicada em 1976, apresenta um curioso ladrão de discos interessado em surrupiar apenas os vinis de um certo Samberto Carlos. O roteiro é de Márcio Araújo de Souza, irmão do Maurício, criador da Turminha da Mônica. E até o cãozinho Cacá, de Eli Barbosa, homenageia o rei, que aparece cabeludo fazendo o sinal de paz e amor na capa de uma revistinha. A tirinha Vó, de Jean Galvão, mostra a idolatria das gerações mais antigas pelo artista. E Luiz G usa a letra da canção A História de um Homem Mau
para criticar o imperialismo do Tio Sam, que simboliza os Estados Unidos. Mas o episódio mais marcante ligando Roberto Carlos aos quadrinhos se deu em 1965, quando ele gravou a canção Brucutu, em referência ao personagem Aleup, um homem das cavernas criado por V.T. Hamlin em 1932 e chamado de Brucutu no Brasil. Ocorre que Brucutu também era a gíria da época para identificar uma pecinha do Fusca, aquela que espirra água no para-brisa do carro. Roberto posou para uma foto usando um anel feito com esse dispositivo e acabou gerando uma verdadeira febre entre os jovens. Toda a rapaziada queria ter um brucutu e sair por aí dizendo que era uma brasa mora. Eu lembro do meu pai, né? Meu pai e minha mãe tinham Fusca nessa época, disseram que era um horror, né? Porque roubavam o brucutu dos carros, né, para fazer os tais dos anéis, né? Era uma loucura. O dono de Fusca detestou essa história. E a gente terminou assim o nosso especial Roberto Carlos, um mini especial, para não dizer que nós vamos passar o Natal sem o especial de Roberto Carlos.